Capítulo 25. Os poderes do Espírito. Grande será o dia em que todos os homens reconhecerem sobre a matéria a soberana influência do Espírito. Toda a imensa bagagem de progresso das civilizações não se fez sem o princípio espiritual. Dele, as menores coisas dependeram, como ainda dependem. Do seu reconhecimento, por parte de quantos habitam o orbe, advirão os resplendores da época de luz e de esclarecimento. Esse tempo há de assinalar a época da crença pura e reconfortadora das almas, como manancial de esperanças. Só esse surto de espiritualidade pode vivificar as construções religiosas, combalidas atualmente pelos abusos da grande maioria dos seus expositores, que, traindo os seus compromissos, se desviaram do píncaro luminoso do exemplo para o chavascal de mesquinhas materialidades. 25.1. Os mendigos da sabedoria. Nos últimos tempos, a sede humana de saber o que existe além da terra tem feito com que o homem engendre as mais fantasiosas teorias concernentes aos mistérios do ser e do destino sobre o orbe terreno. No afã de estraçalhar os véus espessos que cobrem os enigmas da sua evolução, muitos foram os que descambaram para terrenos perigosos, onde encontram apenas os espinhos do ateísmo dissolvente. Esses espíritos, que torturados com os problemas da vida, aí se entregam à criação de engenhosos sistemas, afiguram-se nos desesperados à porta da sabedoria, orgulhosos na sua impotência e na sua incapacidade. Muitos deles, anos e anos, persistem no mesmo trabalho e no mesmo esforço, alegando não terem encontrado o espírito em suas indagações científicas, abandonando a vida material com um passado que os enobrece pela atividade, bem intencionada, por eles despendida, mas desolados em reconhecendo infrutuosos os seus esforços, que outra coisa não conseguiram senão lançar a descrença e a confusão nas almas. 25.2. A insuficiência sensorial. Reconhecem, então, a insuficiência sensorial que lhes obstava a compreensão do verdadeiro panorama da vida, no seu desdobramento universal. Sentem a exiguidade dos sentidos do homem carnal e a relatividade de suas funções, ao penetrarem no domínio de vibrações que se lhes conservaram inacessíveis, chegando à conclusão de que as filosofias não podem ser substituídas pelas ciências positivas, e que sobre o mundo físico e objetivo paira uma região transcendente, onde a investigação não se pode fazer sentir a falta de elementos de ordem material. 25.3. A inútil tentativa. É inútil a tentativa de afastamento do espírito na obra da evolução terrena. É ele, desde os primórdios da civilização, a alma de todas as realizações, e indestrutível é a doutrina biológica do vitalismo, porque o sistema do monismo e o mecanismo da seleção natural se satisfazem a algumas questões insuladas, não resolvem os problemas mais importantes da vida. O princípio das espécies, a origem dos instintos, as organizações primitivas das raças, das sociedades e das leis, só as teorias espiritualistas explicam satisfatoriamente. 25.4. Tudo é vibração espiritual. Já não nos referindo aos poderes plásticos do espírito, no tocante às questões fisiológicas, quais sejam as dos fenômenos osmóticos, a autonomia de certos órgãos que parecem independentes na sua ação dentro do organismo, o trabalho da célula, que fabrica a antitoxina apta a destruir o micróbio que a ataca, a estrutura do princípio fetal, os sinais de nascença que a ciência tem negado, baseando-se na ausência de ligação nervosa entre o feto e o organismo materno, desçamos ao mundo zootécnico. Somente a intervenção do princípio espiritual explica as metamorfoses dos insetos, o mimetismo,
como o embrião dos instintos e das possibilidades do futuro. Tudo, nos domínios da matéria, se concatena e se reúne sob a orientação de um princípio estranho às suas qualidades amorfas. 25.5. A matéria. A matéria não organiza, é organizada. E não representa senão uma modalidade da energia esparsa no universo. Os seus elementos não fazem outra coisa senão submeter-se às injunções do espírito. E é a soberana influência deste último que elucida todos os problemas intrincados dos seres e dos destinos. É ao seu apelo, cedendo aos seus desejos, que todas as matérias brutas se vêm rarefazendo, oferecendo aspectos novos e delicados. A civilização, as conquistas científicas e as concepções religiosas representam o fruto dos labores dos espíritos, que na Terra se iniciaram nos trabalhos que regeneram e aperfeiçoam. O que lhes compete, na atualidade, é o não estacionamento nos domínios conquistados, laborando para que os ideais de justiça, de verdade e de paz se concretizem na face do orbe. É nessa tarefa bendita que devem concentrar os seus esforços para que o planeta terrestre não veja sucumbir, na aluvião de insânias das guerras, o seu patrimônio de progressos, obtidos à custa de trabalhos penosos e ingentes sacrifícios. Capítulo 26. Os tempos do Consolador. A permissão de Deus para que nos manifestássemos ostensivamente entre os agrupamentos dos nossos irmãos encarnados chegou, justamente a seu tempo, quando o espírito humano, despido das vestes da puberdade, com o juízo amadurecido para assimilar algo da verdade, tateava entre vacilações e incertezas, estabelecidas pela investigação da ciência, sem conseguir adaptar-se ao demasiado simbolismo das ideias religiosas, latentes na alma humana desde os tempos primevos dos trogloditas. Justamente na época requerida, consoante as profecias do Divino Mestre, derramou-se da sua luz sobre toda a carne, e os emissários do alto, segundo as suas possibilidades e os méritos individuais, têm auxiliado a ascensão dos conhecimentos humanos para os planos elevados da espiritualidade. 26.1. A concepção da divindade. Desde as eras primárias da civilização, a ideia de um poder superior, interferindo nas questões mundanas, vem guiando o homem através dos seus caminhos, e a religião sempre constituiu o maior fator da moral social, se bem que apresentasse a divindade à semelhança do homem em seus ensinamentos esotéricos. O cristianismo, inaugurando um novo ciclo de progresso espiritual, renovou as concepções de Deus no seio das ideias religiosas. Todavia, após a sua propagação, várias foram as interpretações escriturísticas, dando aso a que as facções sectaristas tentassem, isoladamente, ser as suas únicas representantes. A Igreja Católica e as numerosas seitas protestantes, nascidas do ambiente por ela formado, têm levado longe a luta religiosa, esquecidas de que a providência divina é amor. Estabeleceram com a sua acanhada hermenêutica os dogmas de fé, nutrindo-se das fortunas iníquas a que se referem os evangelhos, prejudicando os necessitados e os infelizes. 26.2. A fé ante a ciência. Mas, como o progresso não conhece obstáculos, os artigos de fé equivaleram a estagnações isoladas. Se conseguiram satisfazer a humanidade em um período mais ou menos remoto da sua evolução, caducaram desde que o laboratório obscureceu a sacristia. A ciência desvendou ao espírito humano as perspectivas inconcebíveis do infinito. O telescópio descortinou a grandeza do universo, e os novos conhecimentos cosmogônicos demandaram outra concepção do Criador. Desvendando paulatinamente as sublimes grandiosidades da natureza invisível,
a ciência embriagou-se com a beleza de tão lindos mistérios e estabeleceu o caminho positivo para encontrar Deus, como descobriram o mundo microbiano ao preço de acuradas perquisições. É que a divindade das religiões vigentes era defeituosa e deformada pelos seus atributos exclusivamente humanos. As igrejas estavam acorrentadas ao dogmatismo e escravizadas aos interesses do mundo. A confusão estabeleceu-se. Foi quando o Espiritismo fez sentir mais claramente a grandeza do seu ensinamento, dirigindo-se não só ao coração, mas igualmente ao raciocínio. O céu descerrou um fragmento do seu mistério, e a voz dos espaços se fez ouvir. 26.3 Os esclarecimentos do Espiritismo. Foi assim que a religião da verdade surgiu na Terra, no momento oportuno. As igrejas estagnadas encontravam-se no obsoletismo, incapazes de sancionar as ideias novas, vivendo quase que exclusivamente das suas características de materialidade e do seu simbolismo, terminado o tempo de sua necessária influência no mundo. As conquistas científicas não se coadunavam com o espírito dogmático, e o Espiritismo, com as suas lições magníficas, alargou infinitamente a perspectiva da vida universal, explicando e provando que a existência não se observa somente na face da Terra, opaca e cheia de dores. Há céus inumeráveis e inumeráveis mundos onde a vida palpita numa eterna mocidade. Todos eles se encadeiam, se abraçam dentro do magnetismo universal, vivificados pela luz, imagem real da alma divina, presente em toda a parte. A carne é uma vestimenta temporária, organizada segundo a vibração espiritual, e essa mesma vibração esclarece todos os enigmas da matéria. 26.4 Nós viveremos eternamente. A doutrina dos espíritos, pois veio desvendar ao homem o panorama da sua evolução e esclarecê-lo no problema das suas responsabilidades, porque a vida não é privilégio da terra obscura, mas a manifestação do Criador em todos os recantos do universo. Nós viveremos eternamente através do infinito, e o conhecimento da imortalidade expõe os nossos deveres de solidariedade para com todos os seres em nosso caminho. Por esta razão, a doutrina espírita é uma síntese gloriosa de fraternidade e de amor. O seu grande objeto é esclarecer a inteligência humana. Oxalá possam os homens compreender a excelsitude do ensinamento dos espíritos e aproveitar o fruto bendito das suas experiências. Com o entendimento esclarecido, interpretarão com fidelidade o amai-vos uns aos outros, em sua profunda significação. Os instrutores dos planos espirituais em que nos achamos regozijam-se com todos os triunfos da vossa ciência, porque toda conquista importa em grande e abençoado esforço, e pelo trabalho perseverante o homem conhecerá todas as leis que lhe presidem ao destino.